Dia, boa tarde, boa noite, amigos, Sete Portal. Vamos lá novamente para mais uma das nossas revisões, tá? Ficou feito aí um exercício, uma tarefa para ser respondida e agora vamos fazer a revisão, vamos fazer a resolução de revisão para aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar durante a aula do professor Gilson. Vamos fazer agora a revisão, tá? E a resolução dos exercícios. Bom, nós temos aqui a questão 1, a figura mostra duas situações distintas, tá? Nós temos aqui, a situação 1 e nós temos aqui a situação 2, tá? São duas situações distintas, já estão representados uma carga positiva, menos que uma carga negativa, menos que 1. Aqui eu tenho uma carga negativa, menos que 1. E um ponto P, tá? Veja aqui o ponto P, isso aqui da situação 1. Na situação 2, estão representados uma carga pontual positiva mais que 2. Temos a carga aqui mais que 2. Uma carga pontual negativa menos que 3. Aqui a nossa carga menos que 3. E um ponto R, tá? Veja aqui o ponto R. No trabalho de vocês aí, no caderno de vocês, tem aqui como sendo um ponto P, mas é um ponto R, tá? Deixa eu mudar minha caneta para vermelho. Veja aqui, é um ponto R, não é um ponto P. Então, nós temos aqui alguns itens para ser analisados. Tá? Alguns itens para ser analisados. Vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre, por exemplo, campo magnético. Aliás, perdão, campo elétrico. Nós estamos trabalhando com campo elétrico, então é campo elétrico. Veja que você pode ter, por exemplo, uma carga, tá? Uma carga, vamos considerar aqui uma carga positiva, tá? Vou fazer, deixa eu mudar aqui a cor da carga, vou colocar cor diferente para ficar melhor. Tem uma carga positiva, tá? Por convenção, essa carga ela tem campo de afastamento. Veja, vai ter afastamento nessa direção, vai ter afastamento nessa direção, tá? Vai ter afastamento nessa direção. Para esse lado aqui vai ter afastamento em todos os sentidos. Em todos os sentidos, o campo será de afastamento, tá? Isso, uma carga positiva, tá? No entanto, se a nossa carga for uma carga negativa, ela terá campo de aproximação, tá? É uma convenção, tá, pessoal? Campo de aproximação, tá? O campo aqui vai ser de aproximação neste sentido, o campo vai ser de aproximação aqui também deste outro lado. Enfim, em todos os sentidos, o campo vai ser de aproximação. Esse último aqui não ficou bem, tá? Aproximação, tá? Veja que no exemplo 1 aqui, no nosso exemplo aqui, as linhas elas são radiais, não sai em qualquer sentido, tá? Sai sempre de forma radial, do centro para fora, tá? Não é em qualquer sentido, é do centro para fora, aqui em todos os sentidos, campo de afastamento, tá? Então, se a carga, tá? Se a carga for positiva, o campo é de afastamento. Se a carga for, aliás, perdão, pessoal, está errado aqui no meio, desculpa aqui, é negativo. Opa, 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 opa. Ah, melhorou. Pronto, 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 pronto. Realmente estava estranho. Veja, aqui a carga é positiva, o campo é de afastamento. E aqui, tá? E no outro exemplo aqui, a carga é negativa, o campo é de aproximação. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, a aproximação. Agora ficou melhor, né? Estava errado, desculpa. Aqui nós temos um campo de afastamento, afastamento, tá? E nós temos aqui um campo de aproximação, aproximação, tá? Aqui um campo de afastamento e um campo de aproximação. Então vamos analisar aqui a nossa primeira questão, nosso primeiro item, tá? Vamos analisar aqui o nosso primeiro item, que diz o seguinte: o campo elétrico no ponto P, tá? Ponto P, tá aqui o nosso ponto P. Campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a direita, tá? O campo elétrico no ponto P aponta horizontalmente para a direita. Vamos ver, pessoal, se aponta realmente para a direita. Vamos lá analisar o nosso campo. Veja, como é negativo, tá? Ele vai
produzir um campo de aproximação, tá? Um campo de aproximação. Então vejam, se a carga está neste ponto, todas as linhas de campo vão se aproximar da minha carga, tá? Vão se aproximar da minha carga. Vejam, vai ser aproximação em todos os sentidos, tá? Vai ser aproximação em todos. Então, a carguinha de prova que for colocada no local do ponto P, ou melhor dizendo, a ação do campo neste ponto P aqui, vai ser, vejam, para a esquerda. Vejam, para a esquerda, tá? Então, o campo no local do ponto P vai ser para a esquerda, tá? E vejam que aqui está dizendo que para a direita. Então, essa alternativa, tá, está errada, tá? Está errada. Então, melhor fazendo aqui, vou colocar assim, errada. Pronto, 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 errada. Então, nós já fizemos aqui, já analisamos o item 1. Vamos para o item 2, tá? O item 2 aqui. Vamos para o item 2. O campo elétrico no ponto R, veja, ponto R é este ponto aqui, tá? Aqui no matéria de vocês aqui tem um P, mas está errado, é um ponto no ponto R, tá? No ponto R. O campo elétrico no ponto R pode ser igual a zero, dependendo das intensidades das cargas Q2 e menos Q3, tá? Dependendo das cargas Q2 e menos Q3, tá? Vamos então analisar o campo das cargas Q2 e Q3. Pessoal, só um lembrete aqui, tá? Vamos fazer uma pequena análise aqui nestes dois modelos, tá? Aqui eu tenho, deixa eu colocar azul aqui, pronto, azul. Aqui eu tenho uma carga positiva que vai produzir campo de afastamento. É o que a gente vê aqui nos modelos, campo de afastamento. Suponhamos que eu coloque nas proximidades deste campo, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Aqui tá bom, pronto, aqui tá bom. Vamos supor que se eu colocar uma carga de prova, vou colocar uma carga de prova pequenininha, tá? Não, aqui tá um pouco apertado, eu vou fazer um pouco mais embaixo aqui. Veja aqui, vou fazer novamente, tá? Vou fazer novamente aqui nossa carga. E eu tenho aqui campos, deixa eu ver se eu faço aqui de campos de afastamento, porque é uma carga positiva, neste sentido, tá? Campos de afastamento para cá, campos de afastamento para cá, campos de afastamento em todos os sentidos, tá? Deixa eu completar aqui meu desenho aqui para ficar melhor a nossa análise. Campo de afastamento. Por que produz campo de afastamento? Porque a carga é positiva. Então é o seguinte, se eu colocar uma carga de prova, uma pequenina carga nas proximidades desta nossa carga maior, tá? Vamos colocar uma carga de prova, suponhamos aqui uma carga positiva neste local, tá? Uma carguinha positiva neste local. Para onde vai ser o deslocamento dessa pequenina carga? Tá até grande, deixa eu fazer menorzinho, que é no caso dessa carga de prova, a carga de prova, a massa dela é desprezível, tá? A carga dela, a intensidade é desprezível, o campo que ela possa gerar, tá? Então, se eu colocar uma carguinha de prova nesse local, ou uma outra carguinha de prova aqui nesse local, tá? Ou mesmo aqui neste local, para onde vai ser o deslocamento? Como sinais iguais se afastam, vejam que esta carga grande está gerando um campo de afastamento, tá? Está gerando um campo de afastamento. Então, essa carguinha, essa pequena carguinha vai ter um movimento, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, vai ter um movimento neste sentido. Veja que o movimento da carga vai ser neste sentido, dessa carga pequenininha. Essa outra carga vai ter um movimento aqui, o sentido da carga vai ser, o sentido do movimento vai ser este. Essa outra carguinha aqui, o movimento dela vai ser este aqui. Vejam que com o movimento de afastamento, a pequena carga, ela vai se afastar da outra carga. A pequena carguinha vai se afastar da carga maior. O movimento dela, por exemplo, dessa carguinha, deixa eu apagar só para mudar aqui um exemplo. Veja,
Minha borracha não funciona. A borracha, onde está a borracha? Borracha pequena. Vou apagar aqui. Por exemplo, o movimento dessa carga não poderia ser de qualquer jeito, tá? Não poderia ser, por exemplo, deixa eu mudar o verde aqui, pronto. Não poderia ser, por exemplo, neste sentido. Agora não quer funcionar minha caneta. A caneta agora falhou. Pronto, não poderia ser deste sentido aqui, pronto. O movimento dela não poderia ser, por exemplo, para cá. O movimento não poderia ser, tá? Se a força de ação sobre ela for somente dessa carga. Não é qualquer movimento, tá? Não é qualquer movimento. Ele não pode ser, por exemplo, para este sentido aqui, tá certo? Ou nesta forma para cá, não. O sentido dele vai ser obedecendo os raios de campo elétrico da carga. Então vai ser nesse sentido. Então nós temos uma força vetorial, tá? Este vai ser o sentido, tá certo? E se tivéssemos, por exemplo, já uma carga negativa aqui, sabemos que o campo dela é de aproximação, tá? Veja, o campo é de aproximação, tá? O campo elétrico dessa carga é de aproximação. Vamos aqui fechar aqui as nossas linhas. Essa linha ficou muito ruim. Pronto, aqui melhorou, tá? Então vamos supor que eu coloque uma carga próxima, tá? Só lembrando aqui desse nosso exemplo anterior, que se por acaso eu colocasse uma carga negativa, vamos supor que eu coloco uma carguinha negativa aqui e uma outra carguinha negativa aqui, uma outra carguinha de prova aqui também negativa. Para onde seriam os movimentos? Como nossa carga que está gerando o campo magnético é positiva, e a nossa carguinha de prova aqui que nós estamos colocando para fazer o estudo do campo, elas são negativas, aqui é positivo e a nossa carguinha é negativa, então vão se aproximar. Tá? Então a força desses dois corpos será de atração. Então a força sobre essa nossa carguinha de prova ela viria para cá. Vejam, seria neste sentido aqui o movimento desta carga, tá? O movimento dessa carga seria neste sentido aqui, tá? O movimento seria neste sentido. Pessoal, vejam que o campo continua no mesmo sentido. O campo continua sendo de afastamento, tá? Vejam que o campo continua sendo de afastamento. Com a carga positiva, vai se afastar. São o mesmo sinal, vejam, mesmo sinal. Com a carga negativa, vão se aproximar, porque são sinais opostos. Mas lembre-se que, veja que vamos considerar somente essa linha aqui de campo elétrico. Vejam, um campo elétrico, em cima o sinalzinho de vetorial, tá? O campo elétrico não muda. Continua sendo de afastamento, veja aqui de afastamento, esse aqui de afastamento, esse aqui também de afastamento, esse aqui continua de afastamento, tá? O campo elétrico não muda, tá? Independentemente da carga de prova que eu estiver colocando, tá? Então, indo para o nosso próximo modelo aqui, vamos colocar uma carguinha de prova. Vamos iniciar agora com a carguinha de prova positiva. Vamos colocar aqui, veja aqui uma cargazinha aqui, positiva, uma carga positiva, outra carga positiva. Vamos fechar o nosso modelo colocando outras carguinhas negativas. Colocar negativo, vou colocar a carga negativa. Agora a caneta não vai funcionar, a caneta não. A caneta, vamos lá. Vamos colocar aqui uma carga negativa aqui. Opa, coloquei foi positivo. Uma carguinha negativa aqui, vamos colocar outra carguinha negativa aqui, vamos colocar outra carguinha negativa aqui. Vamos analisar para onde vai ser a movimentação das carguinhas de prova, tá? Vamos ver aqui a nossa carguinha de prova. Vejam, por exemplo, aqui é a carga positiva, carga negativa. O meu campo é de aproximação. O campo não vai mudar, porque quem vai determinar o campo vai ser a carga central, tá? Quem vai determinar o campo vai ser a carga central.
Então, qual vai ser o movimento desta carga de prova positiva? Bom, vejam. Pessoal, aqui está errado no meio novamente. Desculpa, deixa eu apagar aqui. O mesmo erro da outra vez, tá? Aqui é negativo, tá? Vamos corrigir aqui. Melhorou. Novamente, o mesmo erro da outra vez. Então, vamos lá. Então, vejam, a carga negativa de aproximação, tá? O campo continua de aproximação. Veja, carga positiva de afastamento, carga negativa de aproximação. O campo não vai mudar, vai continuar de aproximação, vejam, de aproximação, independente da carga de prova que eu colocar do lado, tá? Independente da carga de prova que eu colocar do lado, o campo não vai mudar. Então, vamos analisar essa carguinha de prova aqui. Vejam só. Como aqui é sinal negativo e este é positivo, sinais opostos se atraem. Então, essa carga vai se aproximar. Deixa eu colocar até de cor diferente aqui para ficar melhor. Veja que a carga dela, essa carguinha, o movimento vai ser de aproximação, porque são sinais contrários. Veja, aqui é negativo e aqui é positivo. Já essa carguinha negativa, veja, a carguinha negativa e minha carga central negativa. Então, mesmos sinais se repelem. Então, vejo o movimento desta carga vai ser esse, tá? Vamos analisar o outro. Vamos analisar essa aqui agora. Veja, positivo, negativo. Então, vai ser neste... vai ser neste sentido aqui. Vai ser de aproximação, porque aqui é positivo e aqui é negativo, sinais contrários se atraem. Vejam aqui, nesse caso também, sinais contrários, ela vai se aproximar. E esta aqui vai se afastar. Esta vai se afastar porque o sinal é igual ao sinal da carga central. Vejam, negativo, negativos, mesmos sinais se repelem. Positivo, negativo, sinais diferentes se atraem. Então, pessoal, vejam só. Nessa nossa carga positiva, o campo é de afastamento, tá? E o campo vai ficar sempre de afastamento. Carga negativa, essa carga central negativa, o campo vai ser de aproximação, tá? Campo de aproximação. Agora, se eu colocar uma carga positiva, sinais contrários vão se atrair, tá? Tá aqui a atração. Mesmo sinal, vão se repelir. Veja nos dois exemplos. Deixa eu mudar aqui a cor da... Vou colocar aqui. Não funcionou. Vejam aqui. Sinais contrários se atraem. Vejam. Sinais contrários se atraem. Tá? A única diferença que vai mudar, tá? Que vai mudar aqui é somente o campo. Veja, positivo, o campo é de afastamento. Negativo, o campo é de aproximação, tá? Essa aqui para a gente ir lá para conseguir responder as nossas alternativas. Vamos retornar aqui para o 2. O campo elétrico, tá? O campo elétrico. E a caneta vamos deixar amarela mesmo. Vamos lá. Está muito grossa. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Melhorou. Então é o seguinte, o campo elétrico, tá? O campo elétrico, veja o campo elétrico no ponto R. Veja o ponto R, tá? O ponto R, veja no ponto R. O campo elétrico pode ser igual a zero, dependendo das intensidades das cargas Q2 e Q3, tá? Dependendo das intensidades. Se tiver intensidade, vai ter influência. Veja que a carga Q2 é positiva, é de afastamento. Então, o campo no local do R vai ser neste sentido, tá? Neste sentido. A carga Q3 é menos Q3 no caso, ela é negativa. Então, o campo vai ser de aproximação, vai ser neste sentido, tá? Vai ser de aproximação em todos os sentidos que tiver na lateral da carga, tá? E esse Q2 vai ser de afastamento. Veja, se tivesse outro lado aqui, seria assim, viu? Q2, afastamento. Vejam que no ponto R vai ter a força para a direita da carga Q2 e vai ter uma força para a direita da carga Q3. Então sempre vai apontar para a direita, tá? Porque aqui é uma carga de aproximação.
tá? Sempre para a direita. Então as cargas não vão se anular. O campo elétrico no ponto P pode ser igual a zero, dependendo da intensidade. Não, errado. Então aqui também está errada, tá? Está errada. Não vão se anular, tá bom, pessoal? Então foi visto aqui o nosso item 2. Vamos para o nosso item 4. Vamos para o item 4, tá? Vamos para o item 4. O campo elétrico no ponto P, tá? O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido que o campo elétrico no ponto R. Vamos analisar o campo no ponto P. Veja, o ponto P é esse aqui, tá? É esse aqui. Vejam que a carga, deixa eu apagar aqui essa resetinha aqui. Vejam que a carga menos Q1, ela vai ter um campo de aproximação. Então, o campo dela vai ser neste sentido aqui, ó. Vai ser neste sentido aqui. Deixa eu fazer o campo de aproximação. Vejam, de aproximação, tá? Isso em todos os sentidos. Do outro lado aqui também seria de aproximação, tá? Aqui em cima seria de aproximação também. Embaixo seria de aproximação também. Veja, então, o campo no local do ponto P seria para a esquerda. Então, a força seria para a esquerda, porque é a ação desta força aqui sobre o ponto P. Deixa eu ver aqui a pergunta. O campo elétrico no ponto P tem o mesmo sentido que no campo no ponto R. Então, o ponto P, o campo era para a esquerda, tá? O campo é para a esquerda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, em P, o campo é para a esquerda. Esquerda. Vamos ver no ponto R. Ponto R, pelas imagens, já dá para ver. Vejam, menos Q3, aproximação. A força aqui vai ser para a direita, tá? A força que Q2 exercerá também, como vai ser de afastamento, então vai ser também para a direita. Então vejam que a força no ponto R é para a direita. Então, a força no ponto R é para a direita. Para a direita. Vejam que uma é diferente da outra. Então, a questão 4 também está errada. Não é a mesma força, é errada. Tá? Errada. Bom? Vamos para o item 8 agora. O campo elétrico no ponto R, tá? O ponto R, deixa eu apagar aqui que está muito... Deixa eu aumentar um pouquinho minha borracha, maior. Tá muito poluído aqui. Tá muito poluído, deixa eu apagar novamente. Depois eu faço outros desenhos. Pronto, vamos voltar aqui. Tá? Ponto 8. O campo elétrico no ponto R, tá? O campo elétrico no ponto R, causado pela carga menos Q3, tem mesmo, aliás, tem sentido oposto ao do campo elétrico no ponto P. Tá? Vamos aqui. O campo elétrico no ponto R, o campo elétrico no ponto R, R é este aqui, pessoal. Aqui, deixa eu completar aqui, que é R, viu? Que é o ponto R, tá? O campo elétrico no ponto R causado pela carga menos Q3, ó, a carga menos Q3 é essa. Como negativo, o campo é de aproximação, no ponto R nós vamos ter uma força neste sentido, tá? Q2 é de afastamento, então aqui também vamos ter uma força de afastamento. Então a força que Q2 exerce em R é para a direita. Veja, para a direita. A força que menos Q3 exerce em R também é para a direita. Então a força sobre R é para a direita. Então, o campo elétrico no ponto R causado pela carga menos Q3 tem sentido oposto ao do campo elétrico no ponto P. O campo elétrico no ponto P vai para onde? Veja, está aqui o ponto P e aqui a carga negativa. Então, é campo de aproximação em relação a essa carga negativa. Veja, então no ponto P, o campo é para a esquerda, tá? O campo é para a esquerda. E no ponto R, o campo é para a direita. Então, se confirma, tá? Então, o campo elétrico no ponto R, causado pela força menos Q3, tá? Menos Q3, tem sentido oposto ao do campo elétrico no ponto P.
Veja, no ponto R o campo fica sendo para a direita e no ponto R o campo fica sendo para a esquerda. Então, realmente estão opostos. Então, aqui, essa está correta, tá? Deixa até eu mudar aqui. Essa está correta. Vamos para, deixa eu mudar aqui, vamos para o item 16. As forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem sobre a outra são forças idênticas. As forças elétricas que as cargas Q2 e menos Q3 exercem uma sobre a outra, é a força que uma exerce sobre a outra. São forças idênticas. Vamos ver se são forças idênticas. Vamos analisar. Então vamos fazer aqui a nossa análise, tá? Vamos fazer aqui a força, vamos dizer, Q2 e menos Q3. Vamos fazer aqui a força, deixa eu colocar uma força de cor diferente aqui. Vou colocar um azul. Vou fazer aqui a força Q2. Tá? Aqui a Q2 é positiva, tá? Veja, Q2 aqui é positiva, tá? Q2. E a força Q3 é negativa, tá? A força Q3 é negativa. Pronto, aqui a força Q3. Então, é o seguinte. Bom, a pergunta é, as forças elétricas que as cargas Q2 e Q3 exercem uma sobre a outra são forças idênticas. Vamos analisar a força que a carga Q2 faz sobre Q3. Vamos ver as forças, vamos ver a força que a carga Q2 exerce sobre Q3. Vejam, esta é positiva e esta é negativa. Então, essa força Q2 vai ter uma força de atração. Deixa eu colocar aqui uma força de atração. Vou colocar em cor diferente. Vai ter uma força de... Deixa eu ligar minha caneta aqui, cor diferente. Vou botar vermelho. Bom, então essa carga Q2 vai atrair Q3. Então essa força aqui, tá? Essa força aqui, eu vou chamar de força Q2 exerce sobre Q3. Q2 sobre Q3, tá? Essa é a força Q2 sobre Q3. É uma força para a esquerda, tá? É uma força para a esquerda. Para ficar mais didático, deixa eu mudar aqui a cor. Para mudar, fica mais didático. Vejam então, agora eu vou fazer assim. Vejam, aqui é a força, tá? É a força que Q2 exerce sobre Q3. Força que Q2 exerce sobre Q3. A força que Q2 vai exercer sobre Q3 vai ser uma força para a esquerda, tá? Tranquilo? Vamos analisar agora a força que Q3 exerce sobre Q2. Tá? Agora vamos analisar a força que Q3 vai exercer sobre Q2. Bom, as cargas continuam opostas, se continuam opostas, continuam se atraindo. Então, a força que Q3 vai exercer sobre Q2 vai ser de atração. Então, vai ser neste sentido. Tá? Então, essa força aqui, essa força em vermelho vai ser a força que Q3 exerce sobre Q2, tá? Q2. Então, vejam, a força que Q3 exerce sobre a carga Q2 vai ser essa vermelhinha aqui, tá? E essa vermelhinha vai ser para a direita. A força que a primeira carga estava exercendo sobre a segunda é essa parte azul aqui, tá? Então, nós temos duas forças aqui que não são idênticas. Como são forças vetoriais, elas precisam de um módulo, tá? Direção e de um sentido. Tá? Então, para serem iguais, as forças precisam obedecer a todos esses itens. Então, o módulo são o mesmo, que as cargas têm mesma força, têm mesmo tamanho, tá? Mesma direção, que a direção é horizontal, tá? São horizontal aqui. A direção é horizontal. Só que o sentido, sentido muda.
A carga aqui Q2, deixa eu mudar a cor para ficar didático. A carga aqui Q2, a caneta não funciona. Então deixa assim mesmo. A carga aqui Q2 não quer funcionar, deixa assim. A carga aqui Q2 exerce sobre Q3, tá? Vai ser uma força de atração e ela está em azul e é para a esquerda, tá? Para a esquerda, essa aqui é para a esquerda. E a força que Q3 exerce sobre Q2, essa força em vermelhinho aqui está para a direita, então os sentidos são opostos. Então as forças não são idênticas, porque uma aponta para um lado e a outra aponta para o outro, tá? E a outra aponta para o outro. Então essa aqui está errada. Errada. Então a única alternativa correta que nós encontramos foi esta aqui, tá? Foi esta aqui. Tranquilo? Então a única correta, tá? Tá aí. Vendo o vídeo, vocês pausem tudo direitinho, analisam, fazem prints direitinho, tá? Para não esquecerem. Vejam que essa parte verde aqui, isso aqui indica o sentido do campo. O sentido do campo. O sentido do campo. Tá? Vejo aqui indicando o sentido do campo. O sentido do campo. Tranquilo? Então vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão está um pouco embaixo. Deixa eu botar ela um pouco mais em cima. Aqui mais próximo, deixa eu subir um pouquinho. Opa, subiu muito. Tá legal. Aqui acho que já dá para fazer. Vamos para a questão número 2, tá? Vamos para a questão número 2. Vejam, duas cargas pontuais, menos que e mais que, estão dispostas como mostra na figura. Essa questão foi cancelada, pessoal, porque vejo aqui que tem menos que aqui, enquanto aqui em cima tem menos que. Então, vamos aqui fazer essa pequena correção, vamos deixar aqui sendo menos. Deixa eu colocar ela um pouco mais em cima aqui, senão vai atrapalhar. Ela é uma carga, tá? Menos que. Pronto. É uma carga menos que e uma carga... Opa! É isso. E a carga mais que. Então vamos para a nossa análise. Vejam que a carga Q grande, o Q maior, o Qzão, é realmente uma carga maior que menos Qzinho, tá? Vejam aqui. O campo elétrico produzido por essas cargas se anulam em um ponto situado a. Veja onde o campo se anula, tá? Deixa eu fazer do lado aqui as duas cargas. Deixa eu fazer aqui. Aqui, tá certo. Veja aqui, eu vou fazer um Q grande, aqui o Q pequeno, menos Q. E aqui, mais Q, tá? Aliás, para ficar mais didático, eu vou fazer aqui. Vou fazer assim. Mais que, tá? Para ficar mais didático. E aqui menos que. Pronto. Vamos aqui pergunta o seguinte: em que local, tá? Considerando a linha horizontal, considerando essa linha horizontal, tá? Considerando essa linha horizontal, em que ponto o campo vai se anular, tá? Em que campo o ponto vai se anular? Vejam, pessoal, que aqui a nossa carga da direita ela é positiva, então vai ser um campo de afastamento. Então, em todos os sentidos, o campo vai ser assim, tá? Vai ser de afastamento, tá? De afastamento, inclusive para a esquerda, para a nossa esquerda, que o campo vai ser de afastamento, tá? Vai ser de afastamento. Então, ele vai ser de afastamento em todos os sentidos. Vai ser aqui. Deixa eu fazer outra setinha aqui. Deixa eu tirar essa questão botar um pouco mais embaixo para não atrapalhar aqui o nosso desenho, tá? Para não atrapalhar o nosso desenho, e eu faço
E eu apago aqui para não atrapalhar. Muito bem. Para ficar melhor o nosso desenho. Vamos voltar aqui para caneta. Tá? E deixa eu fazer aqui a correção do desenho. Deixa eu fazer a correção do desenho, que aqui não é mais que, é menos que. Pronto, fiz a correção do desenho. Tranquilo. Então, pessoal, voltando para o nosso desenho aí em cima, vejam que o Q positivo, azul, o campo é de afastamento em todos os sentidos, tá? Aqui o campo é de afastamento, tá? Campo de afastamento. Então, deixa eu fazer uma correção também para melhorar, para ficar mais didático. Deixa eu fazer uma correção dos meus tracinhos aqui, senão não vai ficar tão didático, tá? E faz muita diferença aqui ficar didático, tá? Vejam, vou fazer a linha aqui em cima direitinho, a linha, tá? Vejam, essa não ficou retinha, tá? As linhas de afastamento são mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido, vejam, aqui vou fazer no mesmo sentido aqui para acompanhar a linha, para ficar mais didático, as linhas de afastamento, tá? Linhas de afastamento. Pronto. No mesmo sentido aqui também, linhas de afastamento. Linha de afastamento por quê? Porque é uma carga positiva. Se fosse negativa, seria linhas de aproximação, tá? Então é o seguinte, vejam que aqui, o outro nosso desenho, em vermelho aqui, deixa eu melhorar aqui, pronto, em vermelho, nós temos um campo de, deixa eu colocar tudo vermelho, deixa eu apagar aqui, também para ficar didático, menos, o menos não ficou direitinho, menos que, pronto. Vejam que aqui ainda vai atrapalhar ainda. Não, mas tem problema não, eu faço direitinho aqui. Menos que, pronto. Vai ser de aproximação. Então, aqui eu tenho o campo de aproximação aqui. Eu tenho campo de aproximação porque esta carga ela é negativa. Eu tenho campo de aproximação nesse sentido. Tenho campo de aproximação em todos os sentidos aqui da minha carga menos que. Certo? Inclusive, vejo, inclusive, deste lado aqui, eu vou ter uma carga, deixa eu fazer pertinho da outra aqui, de aproximação, tá? Esta aqui é a nossa figura ilustrativa. Então, em que ponto, tá? Aqui desse lado aqui, campo de aproximação, veja, vou fazer aqui em cima do azul, tá? Campo de aproximação em todos os sentidos. Vejam, se eu for analisar um ponto neste local, deixa eu colocar em verde, desenho, desenho, não está indo. Então, se eu colocar um ponto, vamos considerar apenas a linha, essa linha horizontal. Se eu colocar um ponto aqui, vamos supor um ponto nesse local, vejam que vai ter a força da carga menos Q, vejam, para a esquerda, e vai ter a influência da força azul. Veja, a força azul representa a carga positiva e a força vermelha a carga negativa. As duas forças para a esquerda, então nesse ponto não ia ter, nesse ponto não tem como se neutralizar, tá? O campo elétrico produzido por essas cargas não irão se anular neste ponto. Então nesse ponto aqui não se anula, tá? Nesse ponto não se anula, tá? Da mesma forma, se eu fizer do outro lado aqui, se eu colocar um ponto desse outro lado, tá? Desse outro lado, como a carga negativa é sempre de aproximação, a força que eu vou ter desse lado aqui também vai ser neste sentido, ó. Neste sentido. Vejam que apesar das forças serem em sentidos opostos, tá? Vejam que apesar dessas forças serem em sentido oposto, é a força vermelha que representa menos que está para a esquerda, mesmo ela estando para a esquerda, mas essa distância ela é bem pequena, já está bem fraquinha, porque está muito distante da sua carga original. E já essa força aqui em azul,
que é desta carga, como está próxima, ela vai ter uma força grande para a direita. Tá? Ela vai ter uma força grande para a direita. Então, nesse ponto aqui, tá? Como nós consideramos que a carga Q, o Qzão sempre vai ser maior do que Qzinho, tá? Nesse ponto aqui, a força para a direita vai ser grande, enquanto a força para a esquerda vai ser pequena. Tá? A força para a esquerda vai ser pequena, por quê? Porque essa força para a esquerda, perdão, essa força para a esquerda é a força da carguinha negativa aqui, da carguinha. Tá? Enquanto a força para a direita vai ser da força de Qzão positivo. Então aqui não vamos se anular, tá? Não vamos se anular. Vamos considerar outro ponto. Então aqui não anula, tá? Aqui não anula a força. Aqui também não anula a força, não anula a força, anula ou anulam, porque são forças, não anulam, porque são forças, são mais de uma, não anulam. Vamos considerar um ponto aqui desse lado, vamos considerar aqui, por exemplo, veja que essa força, a força em vermelho, deixa eu voltar para vermelho, vejam que essa força em vermelho tá, está sendo representada aqui, ó. Essa força em vermelho está dessa carga negativa, essa carguinha aqui, tá? E esta força azul, tá, é desta carga grande positiva, tá? Então, o único ponto em que é possível elas se anularem vai ser neste ponto, tá? Porque apesar de a carguinha vermelha estar próxima aqui, tá? A carguinha vermelha está bem próximo desse local em que nós estamos analisando esse ponto aqui, tá? Vejam essa carga vermelha, que é a menos Q, vai ter esta força aqui, tá? A carga azul, veja a carga azul, vai ter, apesar dela ser maior, ter mais força, mas esse ponto está distante. Então, esse ponto pode ser realmente ter a mesma intensidade, desta carga que é marcada, dessa linha de força marcada em vermelho. Tá? Por quê? Porque essa carga ela é mais forte, mas está longe. Essa carguinha é menor, mas o ponto localizado está mais próximo. Então, aqui vai ser o único ponto em que possivelmente os pontos serão, aliás, essas forças se anularão. A força produzida por essa carguinha pequena negativa com essa força dessa carga maior positiva. Por que vão se anular se essa carga é maior? Porque a força em azul, veja, está muito distante do seu ponto, tá? A força em azul está distante, enquanto que a força em vermelho está com uma distância menor. Mesmo a carga sendo menor, mas a distância, mesmo a carga sendo a distância, está próxima. Então, nesse ponto, as cargas podem se anular. Então, a esquerda desse ponto aqui, tá? Do ponto menos Q. Então, a pergunta é o seguinte: o campo elétrico produzido por essas cargas se anulam em um ponto. Letra A, à direita da carga positiva, veja, à direita da carga positiva, veja aqui, não se anulam. Então, essa está errada. À esquerda da carga negativa, vejam, à esquerda da carga negativa, veja, a carga negativa é esta, tá? Então, está à esquerda da carga negativa. Então, aqui está correto, é uma alternativa verdadeira. Entre as duas cargas e mais próximo da carga positiva, quanto mais próximo da carga positiva, veja, vamos analisar uma outra carga bem aqui pertinho. Quanto mais próximo da carga positiva, maior vai ser essa força em azul aqui, veja, essa força de afastamento, tá? Quanto mais próximo da carga positiva, grande Qzão positivo, tá? Que essa azul, quanto mais perto, mais forte vai ser a força empurrando essa carga para a esquerda, tá? Empurrando a carga para a esquerda. Nós temos a nossa carguinha aqui negativa, é de aproximação, tá? Ela é realmente de aproximação, ela vai puxar essa carga também para a esquerda. Então, nesse ponto, não se anula também. Então, aqui é uma alternativa também
errada, tá? Onde pode se anular as forças? Entre as duas cargas e mais próximo da carga negativa. Veja, mais próximo da carga negativa. Foi esse ponto que nós analisamos aqui. Esse aqui está mais próximo da carga negativa, tá? E esse aqui está mais próximo da carga positiva. Tá? E nenhum desses pontos se anula. O único ponto em que pode se anular é realmente esse aqui. Tá? Este aqui. Então a única alternativa correta fica sendo essa alternativa aqui, tá? Letra B. Então, pessoal, aqui façam os prints direitinho, respondam as questões, tá? Vejam direitinho, parem, copiem, vejam direitinho aqui, vejam os rascunhos, tá? Tudo direitinho para ficar bem claro e não restar dúvida, tá? Vamos aqui para a terceira questão. Bom, a terceira questão a figura mostra linhas de força do campo elétrico criado por um sistema de duas cargas pontiformes Q1 e Q2. Vejam, são duas cargas, Q1 e Q2. Observem que Q1 é uma carga de afastamento, tá? Vejam que aqui é uma carga de afastamento, tá? Vejam que a força é de afastamento. Então, obviamente que nós temos aqui, tá? Vamos considerar como se fosse uma carga positiva, tá? Porque tem campos de afastamento. Então eu poderia dizer que é positivo. Poderia sim, posso dizer que é positivo, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? O que interessa são as linhas de campo. Temos aqui também, vejam, forças de afastamento, tá? Aqui nesse exemplo nós temos um campo muito intenso, o que quer dizer que quem está gerando esse campo, tá? Quem está gerando esse campo tem muita força, tá? O campo tem muitas linhas, tem uma intensidade considerável de linhas de campo, tá? Tem linhas consideráveis de campo. Neste segundo modelo, as linhas são mais rarefeitas, então a intensidade do campo é menor, tá? Então vejam, nas proximidades, vamos aqui para a alternativa A. Tá? Nas proximidades de carga, de que carga o campo eletrostático é mais intenso? É mais intenso nesta imagem porque observamos a intensidade das linhas aqui de campo, tá? A intensidade é grande, então podemos considerar que essa carga ele é mais forte, tem uma grande força elétrica, tá? Ela tem muitas linhas de campo, são intensas, enquanto as aqui são mais rarefeitas, tá? Então, qual é o sinal do produto? Tá? Vejam que aqui são cargas de afastamento, aqui são cargas de afastamento. Nós temos aí cargas, podemos considerar o seguinte, como essa carga de afastamento e essa também é de afastamento, nós podemos considerar como sendo duas cargas positivas. Uma carga positiva vezes uma carga positiva. Tá? Nós temos aqui esse produto de duas cargas positivas, mas com mais dá mais. Então, aqui o produto vai ser uma carga positiva. Tá? Se tivéssemos duas cargas negativas, o produto também seria positivo. Se tivéssemos duas cargas, por exemplo, negativa, deixa eu melhorar aqui a didática, tá? Deixa eu melhorar a didática, que eu já venho desde o início com cores diferentes. Então, se tivéssemos duas cargas positivas, o produto de duas cargas positivas, teríamos sim uma carga positiva. Tá? Se tivéssemos duas cargas negativas, menos vezes duas cargas negativas, o produto também seria uma carga positiva, porque o produto de mesmos sinais, eles são, tá? Eles são positivos, produto de sinais iguais, dá sempre positivo, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Se tivesse uma carga positiva multiplicado por uma carga negativa, tá? Nesse caso teríamos uma carga negativa, tá? E o inverso também é válido. Carga negativa
vezes uma carga positiva. Teríamos aqui uma carga negativa, tá? Veja que só dá positivo, veja que só é positivo quando os sinais são iguais, tá? Veja que só dá positivo quando os sinais são iguais, tá? Muita atenção para esses dois modelos, são cargas, sinais contrários. Tranquilo? Então aqui qual é o sinal do produto? O produto seria um sinal positivo, tá? Seria um produto positivo. Então era isso, pessoal. Então Pereira com vocês, Pereira, para a física ficar mais fácil. Um abraço e até outro momento.